Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 563. Nós estamos falando do que fazem os espíritos, né, no plano espiritual a partir das suas evoluções. Vamos lá, então. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que vivem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, o espírito não precisa dormir, o espírito não precisa descansar, ele trabalha incessantemente, mas sem o peso do corpo, sem a necessidade do esforço, do desgaste que hoje nós temos por estarmos encarnados. Então, o pensamento do espírito, as suas vibrações, eles trabalham incessantemente, né? Estão sempre ao nosso lado. Por exemplo, o nosso espírito protetor é um espírito que está num padrão moral acima do nosso. Ele é mais evoluído. Então, ele está a uma certa distância, não precisa ficar aqui na Terra. E pelo pensamento, ele pode nos intuir, nos auxiliar nas decisões que precisamos tomar. Então, o trabalho é diferente, mas é incessante. 563A. Isto é concebível com relação aos bons espíritos? Entretanto, acontecerá a mesma coisa com espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalho braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Então vamos lá. Conforme o grau evolutivo do espírito, ele tem uma função, uma atividade. Espíritos inferiores, que ainda endurecidos pelo ódio, que vivem nas regiões umbralinas, eles também trabalham incessantemente, mas de acordo com as suas limitações. Então, eles não têm liberdade para estar em todos os lugares, eles não conseguem penetrar os nossos pensamentos quando estamos num padrão vibratório diferente, mas eles estão ali, à mercê dessa situação. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, nós nos deparamos com espíritos que têm o objetivo de obsidiar alguém, e para isso ele constrói objetos, ele modifica a sua própria aparência. Então, são atividades constantes, mas com propósitos diferentes. Então, não vamos pegar, como ele diz, né, espíritos intelectualizados para fazer o trabalho de um pedreiro. O pedreiro é uma pessoa importante, pelo amor de Deus. Longe de mim querer diminuir a importância da atividade. Claro que não. Ele tem o conhecimento dele, tem a sua expertise para realizar a sua tarefa. Diferente de um professor que tem também o seu conhecimento e tem a sua expertise para ensinar pessoas. Então, cada um tem a sua função de acordo com as necessidades de todos e o grau evolutivo, ok? 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupam de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de suas inteligências. Certamente que os há, como há homens que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir faz com que experimentem a necessidade de atividade e se sentirão felizes por poderem tornar-se úteis. Estamos nos referindo a espíritos que chegaram a ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer, agindo mais por instinto do que por vontade firme. Muito bem. Eu desencarnei, tenho consciência das minhas limitações, mas eu não quero reencarnar, não quero fazer nada. No livro Nosso Lar, nós temos um exemplo. Quando André Luiz tem o desejo de visitar sua família, logo no início do livro, ele é recomendado que ele vá num departamento adequado para que possa solicitar, né, ter autorização para poder voltar ao plano material.
E ali eles são atendidos em duplas. E quando ele chega, ele é colocado no final da fila, naturalmente, né? Mais uma lição de humildade para aquele espírito ainda orgulhoso, que era o doutor André Luiz. E quando ele vai chegando à sua vez, antes dele falar, uma senhora fala à sua frente. Ele fala, mas eu quero estar com a minha família. E o governador, o responsável por aquela área, o ministro, né, responsável por aquela área, diz a ela, mas quantos bônus horas a senhora tem? Ah, eu não tenho nenhum. E por que não? Nós não oferecemos oportunidades para que a senhora desenvolvesse e conquistasse os seus bônus horas? E ela vai descrevendo uma série de atividades que foram propostas, mas que ela não quis. Ah, mas isso eu não quis porque não me dei bem, aquilo também não quis. Então, ninguém obrigou a ela a trabalhar. Ela não quis trabalhar, permaneceu na colônia, recebendo os auxílios, tudo aquilo que a colônia pode nos oferecer, sem nenhum tipo de exigência. Mas no momento em que ela deseja alguma coisa, é preciso que haja reciprocidade. Então, como ela não quis assumir nenhuma atividade, a consequência disso é que ela também não pôde visitar os familiares aqui na Terra, como era o desejo dela, porque ela não tinha os bônus horas. Então, é permitido ficar ocioso? Sim, mas isso tem uma consequência. Então, ela, naquele momento, recebeu uma lição de que para que ela consiga realizar os seus desejos, é preciso que ela se esforce, que ela se empenhe em buscar a sua própria evolução. E ali fica claro, então, que o espírito é ocioso, se ele assim o desejar, mas que a consequência dessa ociosidade faz com que ele mude de ideia e busque novas ações e busque aprimorar-se. Tudo no universo evolui, nada está parado. Mesmo que a gente não queira, teremos a oportunidade. Se não pegarmos, vamos sofrer as consequências disso. Não é um castigo, como não foi um castigo para ela não vir visitar os seus parentes que estavam encarnados ainda. É só naquele momento ela não poderia fazer isso, não estava preparada. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Nós ainda temos esse egocentrismo, né? A ideia de que nós somos o centro do universo. A nossa arte ainda é rudimentar. Nós acabamos de sair, éramos espíritos primitivos até outro dia, e estamos ainda em processo para curar nossas próprias doenças, então nem conseguimos iniciar o processo de regeneração. Então, nesse intervalo, as nossas ciências, as nossas artes, ainda estão bem aquém dos espíritos superiores. Mas, como ele disse, examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seus progressos. Então, nos acompanham para ver em que grau evolutivo nós estamos. 566. Um espírito que se dedicou a uma especialidade na Terra, um pintor ou um arquiteto, por exemplo, se interessa mais pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, o espírito se interessará por eles desde que lhe permitam auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Aliás, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em outra existência, já que é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretendeis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem algo que para eles não passa do trabalho de um aprendiz? Como eu já vos disse, eles examinam o que possa provar o progresso.
Então é aquilo. Hoje, no mundo material, encarnados, nós temos alguns valores. Algumas coisas são importantes para nós. Quando nós desencarnamos e retornamos ao mundo espiritual, algumas coisas perdem totalmente a sua importância. Então, tudo é muito relativo. Ah, eu era um artista, um engenheiro e deixei um projeto arquitetônico, digamos, que ia modificar o urbanismo de uma grande cidade, favorecendo muitas pessoas. E aí eu desencarnei no meio do processo. É lógico que eu vou me interessar por isso, porque eu estava trabalhando com o propósito de auxiliar muitas pessoas. Então, esse desejo, essa intuição ainda vai estar presente. E aí eu vou estar próximo àqueles que vão dar continuidade ao meu projeto. Às vezes eu vou até sofrer, porque eles vão fazer modificações, né? E como a gente ainda está num processo evolutivo, ainda vive pela vaidade, pelo orgulho, podemos nos ofender com as modificações que o nosso sucessor pode realizar. Isso pode nos tornar obsessores até deles. Como se formos espíritos um pouco mais elevados, vendo o bem comum, vamos vibrar e trabalhar, intuir as pessoas para que encontrem soluções que possam acelerar o processo para ajudar todos. Então é o que foi dito. Quando a ação é para o bem geral, ela se torna importante para o espírito dar continuidade. Quando é algo individual, egoísta, aí pode se transformar num instrumento de sofrimento. Ele tem o desejo de continuar, mas não consegue. Vamos citar novamente o livro Nosso Lar. Quando André Luiz volta à colônia, ele se coloca como médico. Ele acredita que a sua especialização na Terra, que os seus conhecimentos vão auxiliar aqueles espíritos que estão ali em sofrimento. Mas isso não é verdade. Então, o orgulho leva a ele exigir uma posição e que ele ainda não tinha méritos para ter. E por isso ele sofre. Aí, o que acontece? Ele inicia o seu processo limpando o chão. Então, ele tem que ter um trabalho de humildade para que possa se reerguer. Então, as atividades dele aqui na Terra não tinham a mesma continuidade que ele lá no mundo espiritual. Ele teve que se adaptar. Mais tarde, ele se transforma num socorrista, ele vai assistir as pessoas, assim como Lísias o assistiu quando ele chegou à colônia. Mas isso mais tarde. Então, tudo é um processo evolutivo. As coisas que fazemos aqui na Terra são importantes para nós enquanto aqui estivermos. Quando voltarmos para o plano espiritual, vamos viver outras realidades, de acordo com o nosso grau evolutivo. Bom, vamos parando. Bom, vamos lá. 566A. Compreendemos que seja assim, em relação a espíritos muito adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. Então, essa questão é um complemento da anterior e eu praticamente já respondi. É aquilo. O André Luiz ainda estava em um processo evolutivo de aprendizado, então ele acreditava que as obras dele aqui na Terra seriam úteis, os seus conhecimentos seriam elevados em relação àqueles que estão na espiritualidade. E foi a duras penas que ele descobriu que não. Então, os espíritos mais elevados, eles vêm em missão, encarnam em missões aqui na Terra e vão realizar prodígios, vão nos auxiliar a encontrar caminhos que nos elevem. Esses, quando voltarem ao plano espiritual, vão dar continuidade aos seus projetos, porque são espíritos adiantados, têm uma visão mais ampla. Agora, nós que somos aqui terra a terra, que ainda valorizamos e somos submissos ao orgulho, à vaidade, às vezes ao egoísmo, quando nós retornarmos à pátria espiritual, vamos sofrer algumas situações, porque existe uma quebra de continuidade. Coisas que eram muito importantes no mundo material perdem totalmente a importância no mundo espiritual. E ali nós vamos sofrer essas consequências. Às vezes, espíritos ficam aprisionados a imóveis que eles adquiriram e construíram ao longo da vida e não conseguem dar continuidade à sua existência no processo evolutivo
porque acreditam que estão sendo roubados, que as pessoas invadiram as suas propriedades e ali eles permanecem aprisionados às coisas deste mundo. Então, tudo é muito relevante, de acordo com o grau evolutivo que nós nos encontramos. Então, muitas das coisas que realizamos aqui na Terra, quando chegamos na parte espiritual, olhamos para trás e não damos na menor importância àquelas situações, porque eram coisas de criança, como diz, né, na questão anterior. Outras são importantes porque nos marcaram, foram fundamentais para o nosso processo evolutivo. E aí podemos dar continuidade no plano espiritual. A realidade é que a vida é contínua e nós vamos crescendo à medida que as experiências nos são oferecidas. E é muito importante que tenhamos isso em nossa mente. Essa consciência de que nada termina. Nós somos imortais e coisas que são transitórias, materiais deste mundo, vão ficar para trás. E nós não podemos dar a relevância para elas na mesma intensidade que damos para as mudanças morais, para os sentimentos que nós cultivamos. É isso que nos faz espíritos um pouco melhores. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuamos no mesmo assunto, questão 567. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelo esclarecimento que nos traz a continuidade da vida, que possamos dar valor àquilo que realmente tem valor e nos espelharmos no vosso modelo, nas vossas palavras, nessa reforma íntima tão necessária para que construamos em nós a felicidade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.